Agora você vai ouvir a poderosa mensagem da Palavra de Deus com a pastora Genilda Silva. Pastora Genilda Silva. Ouça atentamente. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Uma boa noite na paz do Senhor Jesus Cristo para todos, amados irmãos e ouvintes da Vitória Web Rádio.com do Rio de Janeiro. Louvado seja o nosso Deus. Palavra para a nossa meditação, meus amados, que se encontra em Lucas 6, versículo 1. A palavra do Senhor disse, meus amados, que uma certa vez Jesus e os seus discípulos estavam atravessando por uma plantação. E ali, quando eles estavam passando naquela plantação ali de trigo, ali as espigas ali, meus amados, eles começaram a colher e comer os grãos. E ali a palavra de Deus diz que os fariseus vieram e disse para eles: mas por que vocês estão fazendo isso? Vocês veem que na lei não pode fazer uma coisa dessa, porque é sábado. Era no dia de sábado, meus irmãos. Aí Jesus disse para eles assim: vocês não vissem também que entraram no templo, Davi e os seus soldados entraram ali no templo e comeram o pão que era somente para os sacerdotes comerem. E ali ele comeu aquele pão e deu também para os seus homens, seus empregados. E ali aqueles homens ficaram sem resposta. E Jesus disse assim: olha, e eu sou aquele que tem autoridade sobre o sábado. Louvado seja Deus. Eu quero dizer para vocês, meus amados, que os fariseus eram homens que seguiam muito as leis. Tudo dele era as leis, a lei de Moisés, a lei disso, a lei do sábado, a lei de tudo. Tudo era lei, mas eram homens que não tinham misericórdia, eram homens que não pensavam no seu próximo, eram homens que obedeciam. Não, eles diziam sobre as leis, mas na verdade o que era para eles cumprir, eles não cumpriam, meus amados. Então a palavra de Deus diz que eles estavam achando ruim que Jesus e seus discípulos estavam colhendo as espigas ali, comendo os grãos ali, porque era no sábado. Mas os seus discípulos estavam andando ali com Jesus, eles estavam com fome. E passando por aquela plantação, eles pegaram algumas espigas ali e começaram a comer. Mas Jesus disse para eles: lembre-se também de Davi. Davi também não era para comer do pão que estava ali sobre o templo. Aquele pão era só o sacerdote que era para comer. Mas porém Davi comeu e deu para os seus soldados também comer. E comeram com ele. E Jesus disse assim: olha, e antes disso, antes que vocês falem mais, eu tenho autoridade sobre o sábado. Eles queriam, meus amados, ali ordenar, dar ordem para Jesus do que Jesus deveria ou não deveria saber ou fazer. Mas Jesus, ele é o Cristo e ele tem o controle sobre tudo e sobre todos. Deus, antes do sábado, ele é o Senhor e ele tem o domínio sobre tudo. Então Jesus mostrou para eles: eu sou aquele que tem autoridade sobre o sábado. Que é o sábado perto de mim? O sábado não é nada. Eu que dito as leis, eu tenho poder sobre o mundo, sobre o universo. Eu faço o que eu quiser e da maneira que eu quiser. Então louvado seja Deus. Jesus não estava preocupado com lei de sábado, não. Ele estava preocupado com seus discípulos que estavam com fome. Ele estava preocupado em alimentar aquele povo que estava andando na presença dele, meus amados. Muitas vezes as pessoas querem seguir uma lei, querem seguir uma tradição, mas não tem misericórdia, não usa de bondade com aqueles que estão precisando. Mas Jesus, ele sempre pensava no seu próximo. Ele sempre seguia a misericórdia. O amor de Cristo é tão grande que Cristo não estava preocupado com
no sábado, não. Ele estava preocupado em cuidar do povo, em cuidar das ovelhas, em alimentar o faminto, em dar cura para o cego, para o aleijado, para que aquele povo tivesse vida e uma nova vida. Para tirar aquela pessoa que estava no sofrimento para um lugar de bênção, de alegria, de vitória. Mas aqueles homens, aqueles fariseus, eles estavam preocupados somente com leis, só com leis. Hoje nós vemos, meus amados, que não é diferente. Hoje nós vemos pessoas que não estão seguindo o sábado, mas estão seguindo tradições lá do passado, está vivendo uma vida de placa de igreja, em vez de viver o evangelho de Cristo, em vez de pregar a palavra de Deus e salvar a vida, e resgatar a vida, está preocupado com a tradição, com a igreja A, a igreja B, sabe, meus amados? E Deus, ele não está preocupado com igreja não, meus amados. Jesus não está buscando igreja não. Jesus está buscando verdadeiros adoradores. Jesus está buscando pessoas que queiram a salvação para que ele possa salvar. Então, meus amados, é tempo de nós nos colocarmos na presença de Deus e não olhar para a placa de igreja, porque placa de igreja não salva ninguém. Placa de igreja vai ficar aí. A gente tem que buscar a presença do Deus Altíssimo, dar as mãos uns aos outros e vamos orar, vamos clamar o Senhor para que o Senhor tenha de misericórdia do seu povo, para que Deus venha resgatar o seu povo. Enquanto você está preocupado com a placa da sua igreja, meus amados, tem ovelhas sofrendo, tem pessoas sendo maltratadas, tem pessoas, meus amados, numa cama precisando de uma oração, tem pessoas mesmo, até mesmo dentro da sua igreja sofrendo e você não está conseguindo ver o sofrimento daquela pessoa. Tem pessoas com fome, tem pessoas sedento da palavra de Deus, com fome até mesmo de alimento. Quantas vezes chega pessoas na sua igreja, meus amados, precisando de uma cesta básica, precisando de uma ajuda, mas você está tão preocupado com a placa da igreja que você não está vendo as pessoas que estão ali com você, que está sofrendo. Você não consegue estender a mão para ajudar, porque você está preocupado em viver uma placa, em viver uma tradição, em viver uma lei, igual esses fariseus. E Jesus, ele não quer isso não, porque placas vai ficar aí, meus amados. A igreja somos nós, os servos do Senhor. As paredes vai ficar, o templo não é nada. Por isso que Jesus, ele disse para os seus discípulos, chamando para fora do templo, e ele mostrou a estrutura do templo para eles e disse: está vendo isso daqui, ó? Não ficará pedra sobre pedra que não será derrubado. Quer dizer, de que adianta tanto luxo, tanta boniteza, porque tudo vai ser destruído, tudo vai ficar aí. Isso não tem importância nenhuma para Deus. O importante para Deus é você na presença de Deus. É você, meus amados. Está orando, está buscando a presença de Deus, ter uma vida santa, uma vida correta na presença do Altíssimo. É isso que Deus quer, que você o busque, que você o adore. Não importa o lugar, não importa onde, não importa a placa. O que importa é que você tenha Cristo com você. É que Cristo esteja na sua vida. E é isso que nós temos que ver, meus amados. Há muitas pessoas, meus amados, que não estão se preparando para a salvação. Há muitas pessoas que não estão preocupadas com o reino do céu. Está fazendo o seu céu aqui mesmo, nesta terra. Está aí fazendo as suas igrejas ricas, de luxo. Está colocando o melhor dentro da igreja. E esquecendo do povo, esquecendo das ovelhas, meus amados. Por que você está vendo que está aí essa pandemia, essa doença está vindo, está levando muita gente? Por que as igrejas estão fechando? Por que os cultos estão sendo controlados, meus amados? Sabe por quê? Porque Deus está mostrando que o importante não é as paredes, o importante é você na presença do Altíssimo, porque tem gente idolatrando placa de igreja. Tem gente idolatrando parede, templo, e não é isso que Deus quer. Deus quer que nós busquemos o reino dos céus. Deus quer que nós busquemos a presença dele. E tem muitos aí, meus amados, brigando por placa de igreja, por posição dentro de igreja. E não é isso que Deus quer para nós, meus amados. Deus quer que nós se preocupemos assim em
estar na presença dele, em estar buscando a presença do Altíssimo. Quantas igrejas estavam cheias, lotadas, e hoje não pode mais. Hoje, pela regra, pela lei do homem, não pode. Tem quantias de pessoas para estar dentro da igreja. De que adianta um templo chique, de luxo? De que adianta uma igreja rica, uma igreja bonita, meus amados, se o povo não pode ficar lá dentro para congregar, para adorar o Senhor? Não adianta nada, meus amados. Então o povo estão cego, estão com a cegueira espiritual, não está conseguindo enxergar que Deus está, meus amados, à porta. Jesus está voltando para buscar o teu povo. O nosso rumo, a nossa meta, meus amados, é a salvação, é a vida eterna. Não é enfeitar a igreja na terra, mas sim ter misericórdia dos nossos irmãos em Cristo, é ajudar aqueles que precisam da nossa ajuda, é levar ao povo a salvação, a ensinar o povo a orar, a buscar a presença de Deus, porque quantos estão aí perdendo tempo com as coisas do mundo, meus amados, e esquecendo da salvação. E Jesus, ele quer que nós se preocupem em buscar o reino de Deus, porque Jesus, ele disse, meus amados, buscai em primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus, ele disse isso porque a preocupação de Jesus conosco é que nós venhamos alcançar a salvação, meus amados. Você estar na igreja não quer dizer que você está salvo, não. Você acreditar em Deus não quer dizer que você está salvo. Você tem que ter comunhão com Deus, tem que ter uma vida com Deus. Você tem que realmente entregar a sua vida a Cristo. Há muitos se enganando a si mesmo, achando eu sou crente, eu me batizei, eu estou salvo. Não está salvo não, meus amados. Não está salvo não. Eu quero dizer para você que batismo não quer dizer que é salvação não. Se você não tiver uma vida correta com Deus, se você não se preocupar em santificar a sua vida na presença do Altíssimo, não é o seu batismo que vai te salvar não, meus amados. Então a gente tem que ter comunhão com Deus, viver uma vida com Deus, largar as coisas do mundo, meus amados, para servir a Cristo, a dedicar a nossa vida a Cristo. É ter uma vida na presença de Deus. Há quantas pessoas, meus amados, que estão aí nas coisas do mundo, tiram o dia inteiro, meus amados, para ficar servindo a outros deuses, para fazer coisas que não agradam ao Senhor, a estar nas coisas mundanas, meus amados, que não está trazendo edificação nenhuma para a sua vida, e não tira 10 minutos para ler a Bíblia, para buscar a presença de Deus, mas passa, meus amados, o mundo está passando e as pessoas estão aí nas coisas do mundo, estão perdendo o seu tempo, meus amados, em coisas que não trazem edificação nenhuma, meus amados. Perdendo tempo aí assistindo filme mundano, assistindo coisas ruins, ouvindo coisas que não estão agradando a Deus, perdendo o seu tempo muitas vezes, meus amados, em música mundana, no computador, numa internet, muitas vezes vendo coisas que não prestam, que não agradam ao Senhor. Às vezes passa o seu dia inteiro envolvido com coisas que não estão trazendo edificação para a sua vida, mas só palavras ruins, só coisas ruins. E é tempo de buscar a Deus, é tempo de santificar a nossa vida na presença de Deus. O apóstolo Paulo, ele disse, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém, nem tudo me edifica. Vê aonde você está pisando o teu pé, vê o que você está fazendo da sua vida, meus amados. Jesus está vindo buscar um povo santo, um povo que tem compromisso com Ele, um povo que realmente está na presença do Altíssimo. Mas tem muitos brincando de ser crente, tem pessoas, meus amados, que falam que é crente, mas está pior do que os ímpios. E é tempo de buscar a Deus, meus amados. É tempo de santidade. Mas santidade em tudo. Santidade no caráter, no bom testemunho, meus amados. Comprar, pagar o que deve, procurar ser exemplo, para que as pessoas venham olhar para você e venham ver que você é um homem ou mulher de Deus, fazer a diferença nesta terra, meus amados. Então não perca seu tempo com coisas que não prestam. Não gaste o seu tempo com aquilo que não está edificando a tua vida, que não está trazendo benefício para você.
mas busque a presença de Deus. Santifica a sua vida no altar com o Senhor, porque quando Jesus vier buscar a sua igreja, muitos vai ser pego de surpresa, muitos vão ser deixados para trás, e muitos crentes, meus amados, vai ser deixado para trás. Aí vai falar, mas o fulano não era crente, mas o fulano não servia a Deus, o fulano não estava na igreja, mas o fulano não andava com a Bíblia debaixo do braço. E daí, meus amados? Andava com a Bíblia debaixo do braço, mas não cumpria a palavra de Deus, não obedecia a Jesus. Vivia com a Bíblia debaixo do braço, mas não lia a Bíblia. Tem gente, meus amados, que não lê a Bíblia. Tem gente que deixa a Bíblia fechada, ou então muitas vezes aberta no Salmo 91, achando que o Salmo 91 vai te proteger. Há pessoas que deixam a Bíblia amarelando no Salmo 91 e não lê a palavra de Deus, não tem tempo para Deus, tem tempo para as coisas do mundo, para tudo aquilo que não presta, que não está trazendo benefício nenhum, mas não tem tempo para ler a palavra, para buscar o conhecimento, para buscar de Deus aquilo que é melhor para a sua vida. Então eu quero dizer para vocês, meus amados, que há muita gente que é nem fariseu, há muita gente que está seguindo leis, mas não está obedecendo à voz de Deus, não está se colocando na presença do Altíssimo. Mas Deus, Ele quer que você tenha uma vida abençoada. Deus, Ele quer que você tenha uma vida de vitória. Deus quer que você mude as suas atitudes, meus amados. É necessário termos uma vida com Deus. E ter uma vida com Deus é rejeitar tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que não agrada a Deus. Quando você, meus amados, for fazer alguma coisa, tomar alguma decisão na tua vida, vê se Deus está de acordo. Ore primeiro, busque uma confirmação de Deus, para ver se Deus está aprovando aquilo que você está fazendo, a decisão que você vai tomar, se Deus está de acordo com você. Mas não faça as coisas da sua maneira, porque muitas vezes, meus amados, nós sofremos por causa de nós mesmos, porque queremos fazer as coisas do nosso jeito. Nós não temos tempo para orar, não temos tempo para buscar a Deus, não temos tempo para ouvir Deus falar conosco. Nós perdemos muito tempo com coisas que não agradam ao Senhor e que não está trazendo benefício para nossas vidas. Muitas vezes você está seguindo uma tradição, está seguindo uma lei que você acha que está certo, mas não está ouvindo dentro da palavra de Deus o que é melhor para a sua vida. Então o Senhor, Ele quer, meus amados, que nós nos colocamos na presença dEle em santidade, que nós venhamos pedir perdão pelos nossos pecados, porque nós pecamos, meus amados. Nós pecamos muitas vezes no falar, no pensar, nós pecamos. E é necessário que nós venhamos se regozijar todos os dias da nossa vida na presença de Deus, para que nós não venhamos ser deixados para trás. Para que quando o anjo tocar a trombeta, meus amados, você esteja com seus ouvidos atentos para ouvir o toque da trombeta, para que você não seja pego desapercebido e não seja deixado para trás. Porque não são todos que vão ouvir o toque da trombeta, não, meus amados. Não são todos, não. Somente os escolhidos que estiver pronto para o arrebatamento é que vai ouvir o som da trombeta. Então fique atento, busque a Deus enquanto é tempo. Senão, meus amados, quando Jesus vier, você vai procurar o irmão que estava do teu lado e você não vai achar mais. Por quê? Porque ele foi e você foi deixado para trás. Porque você não ouviu o som da trombeta, você não ouviu o chamado de Cristo. Então, meus amados, é tempo de orar, é tempo de se colocar a presença de Deus em santidade e se preocupar, sim, não com lei, não com tradição, não com placa de igreja, mas sim com a nossa vida na presença de Deus. É isso que nós temos que preocupar, em ajudar o nosso próximo, em trazer ovelhas para Cristo, em salvar vidas, em ter compaixão e misericórdia, e não se preocupar com lei de sábado, se é sábado ou se não é sábado. Vamos buscar a Deus enquanto é tempo, porque antes do sábado, Jesus, Ele é o Senhor e Ele está salvando todos os dias. A porta está aberta, mas só vai entrar aquele que realmente estiver preparado. Quem não estiver preparado vai ser deixado para fora. Então, meus amados, vamos buscar, amém? É tempo de orar, é tempo de estar na presença de Deus. Então, não vamos fazer que nem os fariseus, estar preocupado com lei e esquecendo da compaixão, da misericórdia, em se preocuparem, em estarem na presença de Deus e trazer vida para Deus. É isso que nós temos que fazer, é buscar vidas, é salvar vidas,
é se colocar na presença do Altíssimo, em vez de perder tempo com aquilo que não presta e que não agrada a Deus, amém? Esta é a palavra que Deus deu para o nosso coração. A palavra de Deus é fiel. Soberano e grandioso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, coloco na Tua presença a cada ouvinte, ó Pai, que acabou de ouvir essa mensagem. Derrama do Teu poder e da Tua unção, fortaleça, capacita, Senhor, essas vidas. Abra, Senhor, os nossos ouvidos, Senhor, para ouvir mais a Tua voz. Ô, Senhor, que o Senhor venha nos dar entendimento e sabedoria, nos fortalecer na Tua presença, Pai. Quebrar, Senhor, toda a maldição, Senhor, arrancar da nossa vida tudo aquilo que não presta, que não agrada o Senhor, meu Pai. Mas firmar os nossos passos na Tua presença, Pai, porque precisamos de Ti na nossa vida a todos os momentos, a todos os segundos, Senhor. Que o Senhor entre, meu Pai, com providência, nos abençoe, nos fortaleça, meu Pai, nos dê vitória, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Amém, Jesus. Um abraço da pastora Genilda Silva, do Ministério Pentecostal Unidos pela Fé, direto de Recife, Pernambuco, para vitóriawebrádio.com do Rio de Janeiro. Que Deus abençoe todos os amados irmãos em nome de Jesus. Pastora Genilda Silva. Pastora Genilda Silva. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Esta palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformeis com esta